Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a paz do Mestre esteja conosco. E na tarde de hoje, então, a nossa reflexão vai ser e vai ter como título o autoconhecimento como primeiro passo para a reforma íntima. Então a gente vai trabalhar basicamente nesses dois temas, autoconhecimento e reforma íntima. E vamos começar trazendo algumas considerações, tentando, por que não, construir um conceito a respeito de reforma íntima. Aí a própria palavra reforma, quando a gente utiliza ela na linguagem do dia a dia, ela significa uma transformação. Quando a gente se organiza financeiramente para uma reforma na nossa casa, essa reforma é uma melhoria, uma transformação para melhor. E, sob a ótica espiritualizada, reforma íntima vai também nesta linha, ou seja, uma mudança para melhor, uma transformação de algo para algo mais aprimorado. Em especial, dizendo e fazendo referência ao nosso comportamento. Ao nosso comportamento com relação a Deus, ao nosso comportamento com relação ao próximo e ao nosso comportamento como a nós mesmos. Porque essa reforma íntima, ela vai abranger essas áreas também, além das questões das virtudes e outras informações. E por que eu usei essa questão de estarmos direcionados na reforma íntima para melhorias com relação a Deus, ao próximo e a nós mesmos? Porque esta linha é justamente uma linha de conduta que o Mestre Jesus nos propôs na sua passagem, e depois nós vamos retomar ela, justamente quando o Mestre foi questionado a respeito do maior mandamento, lá pelos doutores da lei. Eles, como sempre, era comum, fizeram a pergunta do maior mandamento justamente para que na resposta tivesse algo em que pudesse comprometer Jesus. E aí o Mestre, com muita sabedoria, trouxe: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas aí estão contidos. Ou seja, sob a ótica da evolução do pensamento religioso, o que Jesus trouxe? Ele trouxe o amor, que justamente a sua passagem aqui na Terra foi para divulgar a lei de amor, mas ele também resgatou a lei, ou seja, que lei ele fazia referência? A lei mosaica, em especial aos 10 mandamentos. Então ele novamente reforçou os 10 mandamentos e acrescentou com muita propriedade, com muita clareza, toda a questão da lei de amor. E aí então, o resumo de Moisés, através do Decálogo, e o resumo da doutrina de Jesus, que é a doutrina do amor, ela está condensada nessa máxima. Amar a Deus, quer dizer, a nossa relação com Deus, como a gente já falou tantas vezes aqui, a nossa relação com Deus, o nosso amor por Deus, e este amor com Deus, ou por Deus, não é necessariamente ou somente a questão do nosso louvor, uma oração amorosa, feita com muito carinho, louvando a Deus. Na verdade, quando a gente começa a aprofundar essa questão, a gente vai ver que o amor a Deus e o louvor a Deus, ele se dá principalmente de uma maneira muito especial, quando nós estamos praticando o bem. Quando a gente está praticando o bem, quando a gente está buscando fazer o correto, quando a gente está buscando trazer uma caminhada de luz, ali também é um gesto de louvor a Deus, porque a gente está conectado com Ele, porque o amor e o bem nos conecta com Deus. Na segunda proposta entra o amor ao próximo, quer dizer, o nosso amor e fazer o melhor àqueles que estão conosco na caminhada. E geralmente faz referência ao próximo, justamente quem? O próximo, aquele que está mais próximo. Então, o nosso colega de trabalho, o nosso familiar, o nosso vizinho, é aquele que está próximo. E finalmente, mas aí esse amor ao próximo está condicionado o quê? Amar ao próximo como a si mesmo. O nosso amor interior, o nosso amor por nós mesmos, o desejo de nós querermos o melhor para nós, mas não no sentido egoístico.
sim, no sentido de construções, de posturas, de comportamento que ali adiante vão nos gerar o quê? Um bem-estar, momentos de felicidade, momentos de equilíbrio. Então a reforma íntima, ela vai seguir também essa proposta. É uma proposta que está baseada na proposição que Jesus nos trouxe. Nosso modelo e guia, que tão bem é colocado lá na questão 625 do Livro dos Espíritos. E aí então nós vamos ter o quê? Vamos ter Jesus, através dos seus ensinamentos, como nosso guia, como nosso modelo de conduta para esta encarnação. E a gente frisou para esta encarnação, por quê? Porque é o atual momento que a gente está vivendo. Já tivemos encarnações anteriores, estamos tendo essa abençoada oportunidade e ainda teremos outras encarnações com a finalidade da evolução, com a finalidade da aquisição de virtudes, com a finalidade de superação das nossas imperfeições e assim por diante. Então, a reforma íntima é essa proposta, é a proposta de nós nos modificarmos para melhor, de nós nos transformarmos. Ela é, inclusive, uma das grandes proposições que a doutrina espírita e que as doutrinas espiritualistas propõem para a gente, né? O nosso melhorar com relação a tudo isso que a gente já comentou, com relação a nós mesmos, com relação ao próximo, com relação a Deus também, né? na relação íntima que temos com Ele e assim por diante. Mas essa reforma íntima, ela, em alguns casos, quando o espírito encarnado, às vezes ele fica sem ter uma ciência disso, ou seja, aonde eu quero chegar? Que durante a nossa encarnação, em alguns momentos, a gente pode, não necessariamente estar, mas pode estar desconectado dessas questões elevadas. Às vezes a gente está vivendo a nossa vida dentro de um processo de normalidade, que não é tão normal assim, é trabalhar, é educar os filhos, é pagar as contas, é toda aquela rotina material que envolve o nosso dia a dia. Em alguns casos a gente está desconectado com as próprias questões espirituais, já outros talvez estejam mais conectados. Mas a reforma íntima, ela tem, digamos assim, um ponto onde ela se inicia. E que ponto é esse? Justamente o ponto que a gente identifica que algo precisa ser mudado na nossa vida. A reforma íntima, ela se inicia como um trabalho interior, justamente quando a gente desperta para quê? Para uma necessidade de mudança. Eu preciso mudar, eu preciso me melhorar, eu preciso transformar aquilo que não está interessante na minha vida, eu preciso abandonar aquilo que está me fazendo sofrer. Quantas vezes a gente diz, né? Puxa, como eu queria dar uma guinada na minha vida, mudar tudo aquilo que eu acho que não está conforme. Esse é o ponto, por que não dizer de virada. É o ponto onde a gente desperta para uma necessidade de mudança. E aí, irmãos e irmãs, eu quero aqui destacar, porque isso é importante, até mesmo porque esse processo, às vezes, ele passa desapercebido. Quando nós recorremos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, nós vamos ter como título deste capítulo, Bem-aventurados os aflitos. É a parte do Evangelho onde é trabalhado esta bem-aventurança. São trabalhadas outras, porque a doutrina espírita é uma doutrina cristã. Ela tem como proposta reviver os ensinamentos de Jesus. E aí, o título deste capítulo, ou esta bem-aventurança, ela num primeiro momento pode parecer um contrassenso. Bem-aventurados os aflitos, ou seja, bem-aventurado aquele que está em aflição, ou feliz aquele que está em aflição, que está em dificuldade, que está com problema. E aí, para quem está passando por esse processo, isso pode parecer um contrassenso. Pode parecer algo que não está fechando. Mas como é que eu vou me alegrar se eu estou sofrendo? Como é que eu vou me alegrar se eu estou passando por dificuldades que eu não sei nem por onde começar? E aí, no decorrer do capítulo, é trabalhada essa questão, em várias partes, nos dando conta que a bem-aventurança de estar na aflição é justamente o processo que esta aflição vai causar em nós. Que processo é esse? O processo da mudança, o processo do despertar, o processo de novas proposições,
O processo, muitas vezes, de parar a nossa caminhada e rever o que fizemos até então, qual o rumo que a nossa vida está tomando, o que a gente tem feito, é aquele processo de análise. Então a aflição, a doença, por exemplo, ela vai chegar para nós também com esta finalidade. Porque é na doença que a gente se religa a Deus também. Ah, mas não pode se religar antes? Claro que pode. E é interessante que seja feito isso antes, mas às vezes a gente está dentro de um processo de normalidade, a nossa vida está cômoda, está tranquila e estamos com as preocupações corriqueiras que dizem respeito, inclusive, à nossa existência material. E aí, nesse processo, quando surge algo que foge ao nosso controle, aí citamos o caso da doença, poderíamos ter outros, a gente faz o quê? Recorre à medicina terrena, que está bem avançada, mas também busca algo mais forte, algo que vá complementar aquele tratamento. E aí a gente começa a recorrer à reconexão com Deus. Então a gente faz o quê? A gente faz uma mudança, a gente se religa a Deus. Claro que cada caso é um caso, e cada um com seu livre-arbítrio. Há pessoas que, pelo desconhecimento espiritual, na dificuldade se afastam de Deus, se revoltam contra Deus. Ah, mas isso não era para mim. Ah, mas Deus esqueceu de mim. Ah, mas a culpa é de Deus. Enfim, um posicionamento que está em contrariedade com Deus, que está, ao invés de aproximar, está afastando de Deus. E aí a gente, por analogia, a gente pode dizer assim, de forma bem simplificada, para não esticar muito esse ponto. Se as coisas já estão difíceis com Deus, se as coisas já estão difíceis com nós buscando um processo de espiritualização e de fortalecimento, imagina se a gente virar as costas e deixar tudo assim. Que, diga-se de passagem, é o que a espiritualidade que não está interessada no progresso deseja. Então os processos obsessivos, eles vêm também para nos afastar dessa conexão com Deus. Porque quando a gente começa a entender Deus na sua essência, ou alguns atributos de Deus, porque Deus na essência vai demorar muito para a gente ter esse entendimento completo, quando a gente começa a entender que Deus é amor, que Deus não nos quer sofrer, mas que Deus nos oportuniza através do sofrimento, da dificuldade, processo de mudança, que Deus nos fortalece no momento do desafio, que Deus não dá um fardo mais carregado, mais pesado do que aquele que a gente pode carregar, ali nós estamos fazendo o quê? Estamos nos consolando, estamos nos equilibrando, nos harmonizando, para aí então começarmos ali a resolver aquela situação. Tá, mas Renato, qual é a importância dessa harmonização que tu está comentando? A importância da harmonização está diretamente ligada ao quê? A nossa clareza de raciocínio. Porque quando a gente está sereno, quando a gente está equilibrado e estamos perante uma decisão, perante um problema, o que acontece? Naturalmente, esse equilíbrio vai facilitar nós exercitarmos a nossa inteligência para achar a solução. Agora, se nós estivermos irritados, atribulados, com nervosismo, com impaciência, com revolta, a nossa mente não vai funcionar. Às vezes a solução está ali, bem de frente, e a gente não consegue enxergar. Então, por isso que a gente insiste muito nesse processo de buscar equilíbrio através da oração. Por isso que a gente sempre aconselha o nosso cuidado com as nossas questões espirituais, a terapia do passe, tirar um momento da semana para nós nos dedicarmos a essas reflexões, vindo no centro espírita ou em outro templo religioso. Por quê? Porque isso nos traz harmonia e nos traz equilíbrio. E harmonizados e equilibrados, a gente consegue estar mais organizado para utilizar a nossa inteligência para resolver as situações que vão se apresentando. Então, bem-aventurados aflitos é exatamente isso. É bem-aventurado o aflito, por quê? Porque ele tem na aflição uma oportunidade de mudança. Vejamos, vamos pegar o sofrimento em linhas gerais. O sofrimento, enquanto sofrimento, ele é apenas sofrimento. Quando é que ele vai começar a fazer um sentido na nossa vida? Quando é que o sofrimento vai começar a ser uma bem-aventurança? Quando este sofrimento nos causar interrogações. Interrogações a respeito. Por que eu estou nessa situação?
Interrogações como, por exemplo, por que Deus permitiu que esse problema chegasse até mim? Porque quando a gente conversa com Deus, a gente pode perguntar isso para Ele. Na nossa oração, aquela oração sincera, aquela conversa amiga com Deus, a gente pode perguntar: meu Deus, me dá um entendimento para saber o porquê desse problema, me dá sabedoria para resolver ele e me dá o direcionamento para me tomar o melhor caminho. Então é isso que a gente vai fazer ali na oração, né? Essa preparação. E aí, nesse sentido, nós vamos em busca. Então o sofrimento ele começa a fazer sentido quando ele muda algo. E aí, como o norte da nossa reflexão é sobre reforma íntima, é exatamente nessa linha. O sofrimento, ele causa um desconforto em nós e naturalmente um processo de busca, um processo de transformação, um processo de interrogação. E aí então a gente começa uma nova caminhada. Começa um processo de mudança. Muitas vezes, usando já o nosso raciocínio, a gente faz o quê? A gente chega a determinadas conclusões, a determinadas necessidades da nossa vida. E isto se dá principalmente através do processo do autoconhecimento. Então nós queremos inicialmente dizer o quê? Que o autoconhecimento, que nos conhecermos, vai ser o primeiro passo para o nosso processo da reforma íntima. Que é aquele momento que a gente para e começa a pensar e começa a analisar. Ali a gente está começando a reforma íntima. Ali é o ponto da mudança. Antes de entrarmos no autoconhecimento, importante destacar que a mudança, irmãos, ela pode ser executada, a mudança para melhor, ela pode ser executada em qualquer etapa da nossa vida. Ah, mas eu estou muito novo, eu vou assim, depois eu mudo. Ah, mas eu já estou muito idoso, muito idosa, agora eu vou terminar meus dias assim e se tiver outra caminhada, outra encarnação, eu mudo lá. Não, isso é um plano, é um projeto para agora. Se a gente identifica que tem alguma coisa que pode ser mudada, é porque chegou o momento daquela mudança. Não importa a idade, não importa o momento, não importa como foi até então. Ah, mas a minha caminhada foi no crime. Ah, eu não tenho jeito. Ah, eu nasci pro mal. Nada disso, Irmãos, todo mundo tem jeito e todo espírito que foi criado com Deus, ele foi criado para o amor. O nosso ponto de chegada final é o amor. O mal é apenas um estado transitório dentro dessa caminhada. Então a gente pode estar na caminhada material encarnado, a gente pode estar na erraticidade como desencarnado, mas a qualquer momento a gente pode fazer novas proposições. A qualquer momento a gente pode decidir mudar para melhor. A qualquer momento a gente pode decidir se reformar intimamente. E aí então o processo do autoconhecimento vai ser de fundamental importância. Vamos recorrer à questão de número 919 do Livro dos Espíritos, que faz parte do subitem conhecimento de si mesmo. Pergunta: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Essa resposta ela é longa e ela é assinada por Santo Agostinho. E aqui então, Santo Agostinho, ele nos propõe o conhece-te a ti mesmo. E ele então, nessa questão, vai fazendo um relato a respeito da sua trajetória. Santo Agostinho, ele tem na sua biografia dois momentos muito distintos, e é o segundo que nos interessa bastante, porque é nesse segundo momento da sua encarnação que ele despertou realmente para as realidades espirituais. No primeiro momento, foi um momento onde ele não estava ainda trilhando na luz, vamos assim dizer. Mas em algum momento ele teve esse impacto para a mudança, se modificou e fez daquela encarnação, então, uma encarnação de muitos avanços. E aí nos conta Santo Agostinho que ele desenvolveu um hábito. E esse hábito consistia de, no fim de cada dia, fazer uma avaliação a respeito do dia. Então ele dedicava um tempo no final do dia para estas questões, ou seja, ele avaliava o dia. O que foi bom, o que não foi bom,
aonde eu acertei, e esse acertar a gente já sabe agora que é justamente relacionado ao amor, relacionado ao bem. Aonde eu me equivoquei, aonde eu errei, puxa, aqui eu poderia ter agido melhor. Nessa situação eu agi de forma equivocada. Nessa decisão eu não tomei uma decisão voltada ao bem, tomei uma decisão movida pelo orgulho. Então ele fazia essa análise. E aí então no dia seguinte aquilo que estava correto ele buscava repetir, e o que estava desconforme, o que não estava, digamos assim, na proposta do bem, ele tentava, entre aspas, consertar. Então, se ele tinha errado, ele tentava corrigir, se ele tinha se equivocado, ele reconhecia o erro, ele ia buscar uma reconciliação, um pedido de escusas, um pedido de perdão. Então, ele não deixava as coisas passarem. No dia seguinte, ele já ia resolvendo. Então, dia após dia. Foi esse o método que ele utilizou e que ele divide conosco nessa questão 919, nos apresentando como um método que pode nos auxiliar bastante nesse processo do crescimento espiritual, nesse processo da reforma íntima. E alguns poderão dizer, Renato, mas Santo Agostinho, lá naquela época, não tinha internet, ele não tinha que pagar conta, ele não tinha a rotina que nós temos hoje. O que eu sou obrigado a concordar. Por que eu fiz essa provocação? Porque hoje a gente tem ciência que nos falta tempo para isso. Nos falta tempo, muitas vezes, para nós mesmos, para o cuidado com a saúde, para o cuidado com a saúde espiritual, por que não dizer, nos falta tempo. E, na verdade, o tempo ele é o mesmo, só que as atividades, elas se multiplicaram. E o que fica dessa reflexão? Fica a necessidade de nós selecionarmos as prioridades. O que é importante para mim? O que vai fazer a diferença para mim? O que, quando eu retornar à pátria espiritual, terá sido importante ou não? Porque tem uma máxima que diz, e a gente tem que falar nela, né? Se queres bem empregar tua vida, pensa na morte. Mas não na morte como fim, na morte como um processo de mudança. Quando eu chegar na minha autoavaliação da encarnação, lá na pátria espiritual, no momento oportuno, o que eu vou lembrar dessa existência? O que eu fiz do tempo que eu estava aqui? Como é que eu aproveitei esta passagem? Porque há pessoas que vivem como se nunca fosse morrer. E algumas morrem como se nunca tivessem vivido. Que não sejamos estas, né? Que a gente possa deixar na nossa caminhada marcas. Amor, simpatia, legado, carinho, boas lembranças. É uma proposta que a gente tem para a nossa encarnação. Então, esse tempo que nós falávamos, que nos falta, muitas vezes ele pode ser alcançado a gente deixando de lado aquilo que não é interessante, aquilo que não está somando para nós. E a doutrina espírita não diz como nós temos que usar o tempo. Tu pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não é para ficar na frente da televisão, não é... Não. A doutrina espírita é de livre consciência. Ela nos incentiva a usar a nossa inteligência. E aí então a gente vai fazer as nossas escolhas. A nossa organização, olha, isso para mim não soma, vou usar o tempo em algo útil. E aí começa a sobrar tempo para as coisas que realmente fazem a diferença e têm importância, não a curto prazo, mas a longo prazo. Dentro da própria questão da convivência familiar, vai na mesma linha. Hoje essa rotina, dificuldade de convivência entre os casais, entre os pais, entre os filhos. Não é isso? Falta tempo. E esse tempo muitas vezes faz falta. E as coisas vão se acelerando, quando vê a gente olha para trás, não dá mais para voltar para trás. Tem coisa que dá para fazer uma vez, depois que o tempo passou, é outro contexto. Então por isso a importância dessa atenção no tempo, da gente estar realmente observando bem ele e tendo prioridades, não perdendo tempo com coisas desnecessárias que não somam para nós. E aí cada um vai fazer, é claro, dentro da sua realidade, as suas escolhas, trazendo então como proposta esse tempo. O tempo para nós pensar em nós mesmos, o tempo para a gente avaliar a nossa vida, o tempo para a gente ver o que está bom, o que está ruim,
E, irmãos, quando se fala aqui do autoconhecimento, dessa avaliação íntima, né, o exame sincero de si mesmo. Por que sincero? Porque é um exame à luz da nossa consciência, a gente não precisa ter maquiagem. Ah, essa situação que aconteceu. De quem é a contribuição principal? Ah, não, isso aí aconteceu porque o fulano fez errado, porque o governo deixou a taxa Selic com 15%, porque o sheik lá do Irã, e aí tem o meu espírito obsessor que também está me atrapalhando. Quer dizer, às vezes, a gente analisa as coisas e a culpa é de todo mundo, menos nós. E me identifico com isso, porque várias vezes me encontrei nesse quadro. Então, o que é o autoconhecimento? É a gente pegar o que é nosso, pega o que é teu. Qual a minha contribuição nesse processo? Aonde a minha atitude deu origem a esse resultado? Ah, mas o cartão de crédito está com juros de 400% ao ano. Tá, mas a culpa é só da operadora ou a culpa é minha que gastou mais do que poderia saldar? É uma resposta que a gente vai responder para a gente mesmo. E a gente insiste muito nisso porque o autoconhecimento, essa análise, ela só vai ter uma validade prática, uma validade que gere mudança e transformação se ela for feita de forma sincera. Então a gente vai assumir o que é nosso. Olha, eu errei aqui, tudo bem que isso aqui atrapalhou, mas a minha parte é assim, a gente tenta corrigir, a gente tenta mudar, a gente tenta se transformar, principalmente quando há necessidade de um processo de mudança. Às vezes a gente está no caminho equivocado, no processo do vício, do alcoolismo, do jogo e de tantas outras situações que são doenças, não só doenças do corpo físico, não só doenças psicológicas, mas também podemos afirmar que uma doença espiritual, porque em todos esses quadros de viciação, ali está o fator espiritual, dentro da conexão obsessiva, contribuindo para aquele processo, negativamente. E aí então, quando a gente desperta e entende que a gente está com um problema, o que a gente faz? A gente busca ajuda. A gente para de negar. A gente vai atrás do recurso, a gente assume o que é nosso. Olha, essa situação fugiu do meu controle. E a gente vai buscar a solução para isso. Vai buscar a ajuda necessária no plano material, através da medicina, através da psicologia, através dos recursos espirituais, através dos grupos de autoajuda, dependendo a origem do problema, a gente vai buscar a solução, vai buscar a transformação. E, irmãos, muitas vezes o espírito tem na sua meta reencarnatória a superação de um vício. E essa superação se dá exatamente o quê? Inicialmente pelo processo do autoconhecimento, o processo de parar, pensar e assumir que tem algo que precisa ser modificado. Porque quando a gente se propõe a modificar, e a gente tem que falar sobre isso também, a gente não está sozinho. Quando a gente quer fazer uma mudança para melhor, quando a gente identificou que a gente quer uma nova vida naquele item, por que não dizer? E quando a gente conversa com Deus sobre isso, quando a gente faz a nossa oração fervorosa, pedindo forças, pedindo orientação, pedindo determinação para aquela situação, nós naturalmente não estamos sozinhos. Ali está a espiritualidade de luz a nos auxiliar, o nosso anjo guardião a nos auxiliar, a nos fortalecer. Claro que o trabalho, o processo vai ser nosso, vai ser nosso, mas a gente não vai estar sozinho. A gente vai muitas vezes se agregar a um núcleo religioso, vai se fortalecer através da terapia do passe, da reharmonização, de um diálogo fraterno, enfim, de todos os recursos que a Casa Espírita nos possibilita. Tudo isso a gente pode recorrer, porque a gente não vai estar sozinho nesse processo de mudança, nesse processo de melhoria. Então, o autoconhecimento é de vital importância. Por quê? Porque o autoconhecimento também nos vai dar ciência dos nossos limites. Até onde a gente pode ir? Até onde a gente pode trilhar? O autoconhecimento vai nos dar ciência das nossas qualidades. O que a gente tem de bom, das nossas imperfeições, o que precisa ser melhorado. Então, tudo isso a gente vai tendo clareza. E se a gente tem clareza que uma situação para nós está no limite, o que a gente faz? A gente se afasta dela. Se a gente conhece o nosso limite dentro de uma conversa que avança para uma discussão, o
o que a gente faz quando chega no nosso limite? A gente se afasta. Bom, deu o meu limite, daqui para frente não vai ser legal. Se afasta. Mas como é que eu vou me afastar? Vão achar que eu estou com medo, que eu estou errando. Achem o que achar, a gente chegou no nosso limite. Dali para frente a gente pode dizer algo que a gente não gostaria, a gente pode dizer algo que a gente se arrependa, a gente pode cometer algo extremamente negativo que vai impactar. Quantas tragédias aí estão, não é isso? A gente vê diariamente, né? Às vezes precisa conhecer o seu limite. Bom, deu o meu limite. Nos relacionamentos, da mesma forma. Quando a gente conhece o nosso limite, a gente consegue se conduzir melhor. Quando a gente conhece a nossa imperfeição, a gente já sabe, olha, não vou fazer nada que incentive a essa imperfeição ficar mais forte. Pelo contrário, a gente vai ter atitudes, vai ter cuidados, vai ter frequência em ambientes que auxiliem a nós não trabalharmos aquela questão que ainda é negativa e não trabalharmos com aquela questão que é negativa, ou seja, não incentivarmos aquilo. Então, se a pessoa está tentando superar um alcoolismo, ela não vai ir numa festinha onde tem uma confraternização só com bebida, porque ali é um teste muito grande. E se ela conhece o limite, ela sabe se ela está pronta ou não para esse teste. Só um exemplo, teríamos outros, né? Então a gente vai chegando à conclusão, finalizando, que é uma grande ferramenta que a gente tem, o autoconhecimento, o conhecer-se, justamente para a gente poder trilhar e conduzir melhor a nossa existência. A nossa existência é construída por nós mesmos. Nós somos, como as obras dizem, os artífices da nossa felicidade, os construtores, os agricultores, os semeadores, porque cada atitude que a gente está tendo, cada pensamento que a gente está construindo, cada ação é como se fosse um plantio. Então, se a gente está semeando o bem, está semeando a paz, está semeando aquilo que a gente falou ali anteriormente na oração de São Francisco, perdão, amor, caridade, pensar nos outros antes de si, tudo aquilo, se a gente está plantando isso, naturalmente ali adiante o nosso quadro vai estar mais equilibrado. Um plantio de forma contrária, a colheita também vai vir da mesma forma. E a colheita em algum momento chega, quer queira, quer não queira. E quando chega a colheita, a gente tem que fazer o quê? Colher. Não adianta se revoltar contra Deus, não adianta brigar, por quê? Porque foi o nosso plantio. Mas, como Deus é amor, Deus também é oportunidade. E a cada dia a gente vai tendo a oportunidade de um novo plantio. De hoje em diante eu quero fazer diferente. Quero fazer melhor, quero me modificar. Ah, mas e o passado? Bom, o passado ficou no passado. E Deus, como Ele é amor, Ele vai nos dar a oportunidade de, no presente, nos reharmonizarmos com o passado. Só o amor apaga a multidão de pecados. Então, o amor no presente, o bem no presente, nos reequilibrando espiritualmente perante os nossos deslizes no passado. Esse é o processo. Então, que possa ficar para nós essa reflexão, incluem todas as necessidades que aqui foram faladas, e agora, na próxima etapa, na terapia do passe, que a gente possa receber todas essas bênçãos de luz, de paz e esses fluidos de equilíbrio para o nosso corpo físico e espiritual. Muito obrigado e que assim seja.